Luiz Inácio Lula da Silva está crescendo no retrato, tá, gente? Pesquisa Quest está mostrando ele imbatível contra os adversários. O Lula ontem esteve numa inauguração na Bahia, que ele fez até a disputa do Maniçoba, né, do Pará e da Bahia, a inauguração da planta da BYD, a empresa chinesa de carros elétricos. Eu dei essa notícia, inclusive, ontem à noite. E até com as informações da própria BYD. E é um momento único, né, gente, em que a gente tem um presidente que está no seu terceiro mandato. O homem é um colosso. É uma coisa muito boa. Obrigado pela crítica, Marcos. Mandar um abração para vocês aí. Tá anotado aqui a sua crítica bem colocada, meu querido. Mas ele está num momento muito interessante, né, gente? A gente está vendo o presidente Lula, no caso, ele venceu pela terceira vez, quando ele estava preso e ninguém dava a mínima para ele. As pessoas diziam que o Lula estava morto politicamente. As pessoas diziam que o Lula não tinha a menor chance. As pessoas diziam que o Lula já era, entendeu? É essa questão toda que estava colocada. E, de fato, o Lula é o melhor presidente. Eu tava vendo o Galo de Luta dando uma entrevista naquele podcast lá que eu não gosto muito, mas eu assisto as coisas que eu não gosto também, tá, gente? E o Galo falou uma coisa: não tem político com mais experiência que Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem. E você pode, inclusive, até criticá-lo por conta da experiência que ele tem e pelo tanto que ele aderiu ao sistema. O sistema político brasileiro é perverso. E o Lula é uma parte desse sistema político. Mas é inegável, gente, que o presidente Lula ele vive tempo. Ele é um personagem épico, né? Ele podia ter virado um personagem trágico. Bem-vindo Siqueira que me falava muito isso. Ele podia ter virado um personagem trágico, ele podia ter virado um personagem que ficaria só nas páginas da história, nas páginas ruins da história. E, no entanto, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele se tornou, de fato, o cara da narrativa épica, o cara da transformação desse país. É inacreditável a trajetória do Lula. E vai para o seu quarto mandato, com uma conjuntura internacional muito curiosa, com a volta da extrema-direita nesse segundo mandato do Trump, com o endurecimento da extrema-direita, que agora está representada no Brasil pelo Tarcísio de Freitas. Eu vi isso aqui, Lucas Pereira. A Corina, golpista da Venezuela, Machado ganhou o Nobel. É um alerta para o mundo que uma golpista reconhecida vence um prêmio que promova a paz. O que nós estamos alimentando? Quando foi que normalizamos aquilo? A gente não normalizou, Lucas. A gente não normalizou. O Lula é um milagre. E, assim, uma coisa que é fato. A Venezuela vive tempos difíceis. Eu reconheço o Maduro como presidente, mas eu entendi também porque o governo brasileiro fica numa situação muito delicada. Porque o Lula sabia desse lobby internacional anti-Venezuela. A Venezuela está numa situação muito delicada. E o Brasil também, por consequência, tá, gente. E é justamente por essa questão que o Lula é tão especial. Eu tô com fones cor-de-rosa mesmo, Misa. Tô na casa do meu irmão. Os fones pretos estão no quarto com o meu outro computador, só que esse computador aqui é melhor. Então eu estou sendo desconstruído. Estou usando fones rosa aqui para conversar com vocês. Mas é sobre isso, gente. O Lula é um milagre. O Lula é a representação do Brasil em sua excelência. O Lula somos nós brigando pelos nossos direitos, gente. E tudo isso é muito importante. E o Tarcísio é uma grande mentira. O Tarcísio é a farsa do PSDB piorado. O Tarcísio de Freitas, se por um acaso tiver alguma chance de ser presidente da República, anotem o que eu vou falar, ele vai ser pior do que o Bolsonaro. Porque ele é mais normalizado pela direita.
O Bolsonaro ainda tem um aspecto do bizarro que, bem ou mal, ainda o afasta de determinadas elites. O Tarcísio de Freitas é mortífero, por isso ele tem que ser derrotado, e derrotado de uma maneira gigantesca. E aí vai o Reinaldo Azevedo, muito corajoso, e que bom que ele faz isso dentro do Grupo UOL, e diz: tenha vergonha, Tarcísio. Tenham vergonha, fascistas. Tem gente doida para imitar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Criar um regime vergonhoso, um regime autoritário que corrompa a nossa democracia. Nós garantimos o nosso sistema político porque nós temos Lula, porque nós temos a centro-esquerda, porque nós temos a esquerda, porque nós temos a frente ampla, porque nós tivemos políticos que se manifestaram a respeito dos crimes de Bolsonaro na pandemia e que uma hora ele será efetivamente condenado por isso. Hoje eu tenho muita intuição que isso vai acontecer. Eu sei que é bom o jornalismo ter um certo ceticismo, uma certa distância de torcidas, eu sei disso, mas com Flávio Dino desarquivando a questão da pandemia, a CPI da pandemia, eu tenho um pouco de esperança que Bolsonaro vai pagar, mas vai pagar mesmo pelo que ele fez nesse período todo. Então, é disso que nós precisamos, gente. É exatamente disso que nós precisamos. Nós precisamos dar toda a força ao presidente Lula. Podemos ter críticas ao governo? Em absoluto, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Teve críticas, por exemplo, à medida provisória, mas o problema é que elas foram feitas em cima. Aquela medida provisória, ela era muito importante para taxar as bets, embora tivesse substitutivo ali que era meio problemático. E nós temos que apoiar o governo. Apoiar o governo nesse momento, gente, vejam bem, não é ser governista ou lulista, é ser sensato. O Centrão está fazendo os maiores horrores para negociar tanto com o governo Lula quanto com o bolsonarismo. Então, meus caros, e eles não têm pudor, eles não têm vergonha na cara, eles não estão nem aí com as pessoas. O Centrão, se tiver que vender a mãe, ele fará isso. O Centrão, se tiver que acabar com os nossos direitos sociais, eles farão isso. O Centrão, se tiver que acabar com a nossa população, com o nosso povo querido, mandar um beijão para Dedete Barros. Se tiver que acabar com a sociedade brasileira, eles vão acabar. Eles vão acabar, eles são mercenários. Eles podem estar envolvidos em esquemas do PCC. Eles não têm critério nem na questão do crime. São pessoas que não se preocupam com os mais pobres, não se preocupam com a justiça, não se preocupam com o Estado Democrático de Direito. Eles estão, desde o golpe do Temer, destruindo o Brasil. E desde antes. O Centrão é o maior problema que esse país tem e o bolsonarismo deriva dele. O bolsonarismo é a distorção do Centrão. E por isso o Reinaldo está certo em constranger o Tarcísio. Centrão e bolsonarismo, no final das contas, com pequenas diferenças, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Eles são sicários, eles são vermes, eles são um lixo. E eles querem tornar esse país disfuncional. Disfuncional. Então, meus caros e minhas caras, é uma batalha longa, que envolve muitas frentes. Nós temos que estar preparados também para que Lula faça um sucessor. Nós temos que estar preparados para brigar efetivamente pela maior somatória possível do nosso Congresso. Nós temos que travar as batalhas em muitas frentes. Em muitas frentes. Lutando contra o lobby pesado, que são essas emendas e esse dinheiro público utilizado, que é o que o Centrão usa como trunfo contra nós. Mesmo não sendo mais orçamento secreto, mesmo agora sendo rastreável, eles ainda barganham apoio da população, apoio político, apoio empresarial, através dessas emendas.
Então, queridos, é sobre isso que a gente tem que batalhar nos próximos dias. É sobre isso que a gente tem que batalhar o tempo inteiro. Eu gostei muito da fala do Pedro Serrano no DCM, conversando a respeito disso. A gente não tem que batalhar esperando a vitória. A gente tem que batalhar porque a nossa briga tem que ser permanente. Porque a nossa briga é pelo bem-estar da população. E o bem-estar da população pede pressa, pede reação, pede funcionalidade. Tem que ser 13 no presidente e 13 em todos os restantes. E sim, a campanha eleitoral já começou. E esse canal já aqui se posiciona. A gente quer mais direitos para a população. A gente quer um país próspero. A gente quer uma economia pujante. E a gente precisa do apoio de cada um de vocês aqui também no nosso chat. Não da Aline, que já mandou contribuições, não do Lucas, mas de você que assiste o nosso canal e está conhecendo pela primeira vez hoje. A gente precisa muito do esforço coletivo de todos vocês para chegar nos nossos objetivos. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.